Olá, dentista! Sou o Marvio Charles, sou dentista também. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Uma das grandes dificuldades que eu vejo dentistas terem no momento de fechar os tratamentos é na fase de negociação. A grosso modo, as fases iniciais de um processo de venda envolve o paciente expondo os seus problemas e o dentista expondo as soluções para esses problemas. Uma vez que ambos entendam que existe um interesse real em o paciente resolver estes seus problemas com o dentista, então eles partem para a fase de negociação, onde eles vão tentar entrar num acordo, normalmente um acordo de valores e condições, para que esse tratamento seja efetivamente realizado. A negociação é um processo que tem muita técnica envolvida para que ela possa ser executada de uma maneira mais fluida e boa para ambas as partes. Só que o dentista, normalmente ele desconhece essas técnicas e não tem esse conhecimento de negociação. E por conta disso, ele acaba muitas vezes perdendo de fechar tratamentos ou fechando maus negócios em tratamentos, principalmente porque muitas vezes ele acaba negociando com alguns pacientes que já têm a prática de negociação e têm o conhecimento dessas técnicas, como comerciantes, executivos, advogados, que acabam induzindo o dentista, por ter já essa visão, a fechar maus negócios para eles e bons negócios para o paciente. Então, para ajudar você, dentista, a entender melhor como é que é esse processo de negociação e o que você pode fazer para melhorar o seu fechamento e fechar um bom negócio, eu trouxe aqui 10 dicas simples de negociação, exclusivas de tratamentos odontológicos, que pode ajudar você e que você pode já colocar em prática no seu dia a dia, já a partir de hoje, certo? Então vamos lá. Primeira dica: deixe sempre uma margem no seu preço para negociação. O que quer dizer isso? No momento que você faz o cálculo do preço dos seus procedimentos, onde você leva em consideração todos os custos envolvidos e uma margem de lucro, deixe uma margem dentro da sua margem de lucro, para essa negociação. Tá? Você pode deixar dois tipos de margem. Uma margem para negociação do pagamento à vista, que normalmente quando se negocia um pagamento à vista se concede algum tipo de desconto, e uma outra margem para negociações que sejam um pouco mais difíceis, que exija que você dê um pouco mais de concessão. Então, dessa maneira, você garante uma margem de lucro mínima para você, tá? Para que aquele negócio possa valer a pena. Se você não adicionar essa margem para negociações no seu preço, no cálculo do seu preço, depois, quando você precisar fazer uma concessão durante um processo de negociação, essa concessão vai ser retirada do seu lucro. E aí, você pode estar fechando um mau negócio por conta disso, ou vai acabar não fechando o negócio porque por estar muito limitado o quanto que você vai poder conceder neste processo de negociação. Tá ok? A segunda dica: busque informações sobre esse paciente que você está negociando previamente ao processo de negociação. E como é que você pode buscar informações? Primeiramente, no cadastro desse paciente, tá? Então, o paciente normalmente ele faz um cadastro ali com a secretária antes de ser atendido, e ali você pode obter informações que podem dizer muito sobre ele, como por exemplo, um local de endereço, tá? Você pode ver já a região onde ele mora, se ele mora numa região de uma classe que tem um poder aquisitivo maior, ou se é numa classe que tem um poder aquisitivo menor, tá? E ali você já mapear mais ou menos qual é o padrão econômico desse paciente. Outra informação importante que você pode tirar do cadastro é a profissão. Através da profissão dele você pode também já estabelecer um perfil
de padrão econômico que esse paciente possa ter. Então isso já vai te dar informações para saber até onde você pode ir na negociação de valores, para que, né, uma vez ser identificado que ele tem interesse no tratamento, você pode apertar ele um pouquinho para que realmente ele feche o tratamento nas condições que sejam mais favoráveis para você no momento. Um outro local que você pode buscar informações bastante valiosas sobre o paciente em instituições como o Serasa ou Cdl, que às vezes você tem pacotes que você pode pagar uma mensalidade e ter acesso a informações desses pacientes através do CPF dele ou de outros dados. Tá? Então ali eles fornecem informações inclusive sobre o comportamento de compra desses pacientes. Tá? E isso já te traz muita informação para você saber qual é o limite de gastos mensal que um paciente desse vai ter na hora do momento de negociação. E a outra forma de você buscar informação sobre ele é diretamente com ele. Né? No momento da negociação você pode fazer perguntas. Ao invés de falar, ouça ele e faça perguntas. Tá? Você tem que entender que uma negociação não necessariamente alguém tem que ganhar. Tá? Vocês podem conversar para tentar chegar num acordo. Então muitas vezes pode ter se vocês estão negociando uma condição de pagamento parcelado, que se encaixe no orçamento desse paciente, você pode perguntar quanto é que é uma parcela confortável para você pagar por mês. E adequa esse parcelamento à parcela que fica confortável para esse paciente, desde que não influencie no seu faturamento, na sua margem de lucro suficiente para você pagar suas contas. Tá? Então, muitas informações também podem vir de um papo com este paciente, que de posse dessas informações você fica com mais condições de poder fazer uma proposta e chegar num acordo bom para as duas partes. Tá ok? Terceira dica: concentre a sua argumentação no momento da negociação nos pontos fortes da sua clínica e do seu tratamento e nos pontos fracos dos concorrentes. Tá ok? O que quer dizer isso? Negociar nada mais é do que argumentar. Tá? Cada um vai acabar defendendo o seu lado. E quem argumentar melhor acaba embasando melhor aquele ponto que você está pleiteando. Tá? E quando você for negociar em relação a um tratamento que está sendo executado por você na sua clínica, é muito bom você puxar para os seus pontos fortes, porque ele vai trazer, provavelmente se ele está trazendo um orçamento de uma outra clínica para comparar, ele vai enaltecer os pontos fortes daquela outra clínica, favorecendo ele e te desfavorecendo. E normalmente ele vai expor os pontos fracos da sua clínica. Inverta essa argumentação. Coloque essa argumentação em relação aos pontos fortes da sua clínica. Para você entender melhor isso, eu vou contar uma história aqui que exemplifica muito bem esse tipo de negociação. Em uma clínica que eu tive, a gente tinha uma paciente que tinha feito um protocolo inferior conosco. Tá? Ela tinha dado uma entrada e parcelado o restante em alguns cheques. Né? Depois do sexto cheque, ela entrou em contato com a gente e pediu para falar comigo, né? Porque eu era o dono, estava muito presente lá, e ela pediu para falar comigo e marcou uma reunião, a gente foi conversar. E ela falou para mim que estava tendo dificuldades naquele mês e que ela precisava que segurasse um pouco os cheques até ela vencer essas dificuldades. Tá? Como era eu que tomava a decisão e eu tinha margem para isso, eu acabei cedendo para ela e aguardei o tempo, e depois de um tempo, né, eu acredito que uns 4 meses depois, pelo que eu me lembre, ela entrou em contato de novo falando, agora pode soltar os cheques novamente, que a gente já se recuperou, soltou e deu tudo certo. Depois de um tempo ela veio fazer o protocolo superior. Tá? Ela veio, fez o orçamento com a gente e
demos o preço, a condições de pagamento, tal, ela saiu, tal, disse que ia ligar para marcar. Passou-se umas 2 semanas, ela liga, pede uma reunião comigo, vem lá com um orçamento dos mesmos procedimentos em uma rede de franquias. E esse orçamento estava cerca de 40% mais barato do que o orçamento que a gente tinha passado. E aí ela veio argumentando comigo. Pois é, doutor, eu fui lá nessa clínica, eles me atenderam muito bem, tem uma super estrutura, e me mostraram toda a clínica e tal, e me mostraram esse tratamento, vai ser exatamente o mesmo tratamento e está saindo 40% mais barato. Como a gente tinha preferência por vocês, eu vim aqui para saber se você não pode bater o preço deles, ou pelo menos igualar tal. Bom, eu fiquei primeiramente bem apertado, né? Nem sabia o que responder, porque 40% a menos, né? Como é que eu ia competir com isso? Né? Uma clínica, uma rede de franquias que tinha uma estrutura bem maior para poder bancar isso aí do que eu tinha, né? E veja bem, como eu tinha dito, ela veio na argumentação expondo os pontos fortes dessa rede de franquias, a sua estrutura, o preço, as condições de pagamento, né? Ela comentou que, além do preço ser 40% mais barato, eles ainda iam dividir em 24 vezes, 24 ou 36, não me lembro bem ao certo, mas eram bastante vezes as condições. Bom, eu diante daquilo, eu pensei e aí falei para ela o seguinte: a senhora lembra, há algum tempo atrás, quando a senhora fez o protocolo inferior, que a senhora teve um problema com os cheques, tal, que entrou em contato comigo e teve uma dificuldade financeira e pediu para a gente segurar os cheques um pouco? Ah, lembro, sim. Pois a senhora sabe por que a senhora conseguiu essa concessão conosco? Porque a senhora falou diretamente com o dono, que sou eu. A senhora tem o meu WhatsApp, né, o meu contato. Entrou, conseguiu falar comigo, veio aqui numa reunião, expôs a sua necessidade e eu, né, representando a clínica, prontamente atendemos. Tivemos um relacionamento, tivemos entendemos o seu lado e concedemos numa questão de parceria. A senhora acha que vai ter o mesmo tipo de liberdade numa estrutura como a dessa franquia? Estruturas de franquias, elas são bem engessadas. Você, se tiver um problema com um cheque desse, por exemplo, ou com um pagamento desse que precisar de um prazo, você não vai conseguir falar com o dono, porque dificilmente você vai até nem conhecer o dono. Você vai falar com uma secretária que vai passar para o setor financeiro, que vai passar a sua necessidade para o gerente financeiro, você vai aguardar alguns dias e depois de alguns dias, depois de ter que cobrar eles pela resposta, a senhora vai receber uma resposta enlatada dizendo que infelizmente não podem atender o seu pedido. É isso que vai acontecer. Então aqui pode estar saindo um pouco mais caro, mas a senhora tem relacionamento com o dono, tem relacionamento com os dentistas, qualquer problema que dê no seu tratamento, a senhora pode reclamar diretamente para mim e eu vou estar diretamente ligado na solução e na resolução do seu problema. Nesta outra clínica, não. Você vai estar sempre falando com um dentista ou com um funcionário que no outro mês, porque é um tratamento longo, né? Nos outros meses pode até trocar. Você pode até começar o tratamento com um dentista e terminar com outro. Então você não vai desenvolver um relacionamento e se acontece algum probleminha, você vai ter muita dificuldade para poder resolver. Então, mediante este grande valor que a gente consegue entregar para a senhora e a gente já provou que entrega, como naquela ocasião que a senhora precisou da gente, eu não tenho como mudar meu preço. Eu só tenho como eu só tenho como continuar dando este valor para a senhora se eu mantiver meu preço. E é assim a maneira como a gente trabalha. Posso facilitar aqui nas condições de pagamento, mas o valor não posso mexer. Ela falou que ia pensar, foi para casa. 2 dias depois ela liga marcando e fazendo tratamento com a gente. Ou seja, o que eu fiz? Eu concentrei a minha argumentação em cima dos pontos fortes que a gente tinha em relação àquela clínica de franquia, que era o nosso relacionamento. Tá? Eu não podia concentrar
e tentar bater de frente no ponto forte que a franquia tinha, que era o preço e condições de pagamento. Eu nunca ia vencer. Ela tinha um ponto forte, muito forte, e eu não tinha condições de conseguir vencer esse ponto forte dela. Então eu trouxe para onde a gente era forte e eles eram fracos, que era na questão de relacionamento. E eu ainda tinha uma prova em relação a isso, porque ela já tinha precisado do nosso relacionamento para resolver um problema dela. Então, no final das contas, isso acabou funcionando porque foi muito bem argumentado, tá? Então, essa pequena história exemplifica muito bem, claramente, essa terceira dica, tá? Quarta dica: faça um elogio verdadeiro para o paciente no momento da negociação, tá? O que quer dizer isso? Normalmente a gente só negocia com quem a gente gosta, tá? E se você fizer um elogio para esse paciente no meio da negociação ou um pouco antes da negociação, ele vai tender a simpatizar mais com você. Só que esse elogio ele tem que ser verdadeiro, ele não pode ser bajulador, porque se for bajulador a pessoa percebe e aí acaba tendo um efeito contrário. O que seria um elogio verdadeiro? Por exemplo, eu já usei isso com alguns pacientes. Estava negociando uma vez com um paciente que ele vinha de uma outra cidade, que ficava a uns 100 quilômetros da nossa clínica. Ele sempre vinha e apesar de vir de outra cidade, sempre chegava no horário, levava o tratamento todo a sério. Então, antes de começar, a gente estava com um tratamento grande ali para negociar, então antes de começar a negociação, eu falei para ele: bom, o senhor é um baita paciente que a gente tem, porque o senhor é de outra cidade, prestigia aqui a gente, vindo de outra cidade, e sempre chega no horário. A gente tem vários pacientes que são daqui mesmo e chegam atrasados, acabam bagunçando toda a nossa agenda, ou faltam, ou desmarcam. O senhor nunca falta e sempre chega no horário. Meus parabéns. Eu já consegui baixar a guarda dele nesse momento. Eu não estava bajulando, eu estava dando um elogio verdadeiro, que era algo que realmente ele fazia e que realmente nos ajudava. Então, ele sentiu que aquilo era verdadeiro e acabou baixando a guarda para a gente poder iniciar essa negociação de uma forma mais amigável e aumentando as chances de chegar num acordo, tá? Quinta dica: mostre interesse pela negociação, porém com desprendimento. O que significa isso? Você tem interesse em fechar um negócio, tá? Você tem que mostrar que tem interesse em fechar um negócio, porque se não mostra interesse, a pessoa também se irrita, né? Pô, não está fazendo questão de fechar comigo? O que tem contra mim? Tá? Mas se você mostrar que o seu interesse é dependente dele, ou seja, que você se interessa muito por aquilo, que você depende que ele feche aquele tratamento para você pagar suas contas, ou que você está desesperado por fechar aquele tratamento, ele vai perceber e vai se utilizar disso para te pressionar na hora de querer fechar um melhor acordo para ele. E aí você vai ter que acabar cedendo, tá? Então, no momento que você mostra desprendimento, ou seja, eu fecho, mas eu tenho o meu limite. Eu vou até aqui. Que nem eu mostrei no exemplo daquela senhora do protocolo, né? Eu mostrei o valor, embasei, mas eu disse, o meu limite é até aqui. Eu tenho esse valor, não vou fazer 40% mais barato, tá? Posso melhorar as condições, mas para eu conseguir te entregar esse valor, eu vou manter o meu valor. Ou seja, eu mostrei desprendimento. Eu mostrei para ela o seguinte: eu quero muito te atender, tenho muito interesse, posso até melhorar as condições, mas eu não vou baixar meu preço para poder atender a senhora. Mesmo assim a senhora não tiver interesse e quiser fazer com outro, não tem problema nenhum, tá? Isso te engrandece no meio da negociação e ganha o respeito de quem você está negociando, tá? E normalmente a gente só faz negócio com quem a gente respeita, tá certo? Sexta dica: não entre em competição com o paciente no momento da negociação. Essa dica é muito importante, tá? A negociação, ela tem que ser colaborativa. O que quer dizer isso? Vocês dois, paciente e dentista, uma vez que identificaram que existe um interesse em fechar aquele tratamento, vão tentar entrar num acordo que seja bom para os dois, não numa competição para ver quem se deu melhor. Tá? Nesse sentido, a sua proposta e a forma como você conduz a negociação, ela tem que ser com argumentos que
que sejam bons também para outra parte. Um bom negócio só é bom quando é bom para os dois lados. Se ele for bom só para um lado, é um mau negócio, porque ele não vai ficar satisfeito, ele vai sair falando mal de você, e numa futura negociação onde ele tiver o poder, ele vai acabar usando isso contra você e você vai acabar se dando mal. Então, se você está conduzindo essa negociação, procura trazer argumentos e propostas que se encaixem na condição desse paciente. Por isso que é tão importante também buscar informações sobre esse paciente, porque aí você pode realmente fazer uma proposta que seja boa para os dois lados. Sempre buscar uma solução que é boa para os dois lados é o melhor negócio que você pode fazer. Tá? Ganhar, quando você ganhou uma negociação, você, na verdade, perdeu. Tá ok? Sétima dica. Defina onde você quer chegar no momento da negociação e qual o seu limite em termos de valores. Tá? Isto é básico. Tá? Você não pode entrar numa negociação sem saber qual é o seu limite e aonde você quer chegar. Tá? Então, vamos dizer que, trazendo um exemplo, vamos dizer que você tem um tratamento que você está negociando que o valor original dele é 20 mil. Tá? Você tem na sua cabeça, de acordo com seus cálculos, que o ideal para você, né, fora os 20 mil, é fechar em 19 mil. Se você fechar em 19 mil, tá ótimo, e que o seu limite de negociação é 17 mil. Que até 17 mil você fecha um negócio que ainda ganha algum dinheiro. Então, você vai elaborar toda a sua dinâmica de negociação para que chegue até esse limite. Você sabe que passando desse limite de 17 mil, baixando de 17 mil, não é um bom negócio para você. E aí você não fecha. Tá? Então, é básico isso. Tá? Se você não sabe esses números, esses valores, esses limites, você fica vítima do paciente e acaba correndo um alto risco de fechar um mau negócio, muitas vezes fechando negócios que acabaram te dando prejuízo, ao invés de te dar lucro, certo? Oitava dica, faça o paciente pensar que o tratamento é mais caro do que o que ele realmente é, tá? O nome disso é ancoragem, tá? Você vai ancorar na mente dele um preço, a ideia de um preço que é maior do que o que ele realmente é. Tá? Como é que se faz isso? Vamos dar um exemplo. Você está negociando um protocolo com o paciente, tá? Só que você não deu o preço ainda. E durante a explicação do tratamento, né, na fase de negociação, durante a explicação, você vai enfatizar alguns pontos. Vai dizer que o protocolo que você vai fazer envolve 6 implantes superiores, que são implantes importados, que você fez especialização em uma escola muito reconhecida para poder estar habilitado a fazer esses implantes, que implantes é uma cirurgia delicada, que ela tem tudo para dar certo, mas se for feito de uma maneira negligenciada pode dar muito errado. Tá? E etc, etc. Você vai valorizando cada vez mais aquele procedimento que você vai fazer. Tá? E não fala o preço ainda. À medida que você vai colocando valor no que você está falando em relação a esse tratamento, ele vai, a cada valor colocado, ele vai imaginando que aquele preço é alto. Ele vai falando, nossa, mas ele está usando implante importado, mas ele fez uma especialização numa escola renomada, mas é um procedimento que pode dar problema e que, se não for muito bem feito e tal, você vai colocando. Então não pode ser qualquer um que faz. E aí ele vai começando a imaginar, nossa, isso aí deve ser que custa caro. Esse protocolo aí vai custar, sei lá, uns 30 mil, não sei. Porque ele não vai ter ideia do preço, né, que você vai cobrar. Ele pode ter ideia do preço que o mercado está cobrando, não que você vai cobrar. E aí ele vai ficar com uma expectativa alta. Na hora de você falar o preço, você vai lá e vai dizer o preço. Vamos dizer que seja 20 mil. Então, esse tratamento vai custar 20 mil. Ele já vai se sentir um pouco mais aliviado, porque você colocou tanto valor que ele fez ele pensar que era mais caro do que realmente era. Ele pensou que era uns 30 ou 40 mil. Tá? Então, nesse momento, ele já abaixou a guarda e já ficou mais
confortável para poder chegar num acordo com você. O que você fez? Você, colocando o valor no tratamento, cada um dos valores, você acabou ancorando na mente dele um preço maior do que o preço que realmente é. Tá? E isso no dia a dia funciona. Tá? O fato é o seguinte, independente de se você ancorar intencionalmente ou não esse valor na mente do paciente, esse processo de ancoragem já vai acontecer. Porque no momento que o paciente está ali conversando com você, ele já está imaginando quanto é que vai custar. Tá? Ele já está ancorando na mente dele quanto é que vai custar o tratamento. Então, é algo que já está acontecendo. Então você, com ética, simplesmente falando a verdade, você pode colocar o valor do seu trabalho e ir explicando e aumentando essa ancoragem que já está acontecendo na cabeça dele. À medida que você vai colocando valor, essa ancoragem vai aumentando e aí vai fazendo ele imaginar que é caro. Na hora que você passa o preço, normalmente acaba sendo mais barato do que o que ele está pensando. Tá ok? Nona dica. Só faça concessões no momento da negociação mediante motivos reais. Tá? Isso é muito importante. Você só vai conceder descontos no seu preço se tiver um motivo real argumentado pelo seu paciente na hora da negociação que justifique que exista um desconto nesse seu preço ou uma condição mais facilitada para ele. Se você simplesmente der o desconto por dar, ou só porque ele pediu, com um argumento fraco, do tipo, me dá um desconto, aí você vai lá e dá, você acaba desvalorizando o seu trabalho e se desmoralizando em relação a ele. Então, ele vai conseguir muito fácil o que ele quer e numa próxima negociação ele já vai chegar impondo a condição dele. Ele vai ficar muito difícil para você reverter. Tá? E o que seriam motivos reais? Tá? Eu vou trazer aqui um exemplo de um motivo real e de um motivo irreal. Tá? Vamos dizer que você esteja negociando aqui você é um ortodontista e está negociando a manutenção do seu aparelho. Tá? Vamos dizer que você cobra R$200 a manutenção do seu aparelho. E aí você está atendendo uma família. Tá? A família vai estar atendendo o pai, a mãe e os 2 filhos. 4 pessoas. Tá? Aí você chega para o paciente na hora de negociar e fala, é R$200 a manutenção de cada um. Tá? Aí o pai, na hora de estar negociando com você, fala, bom, eu quero fechar esse tratamento para as 4 pessoas, eu, minha esposa e os 2 filhos. Tá? Então, como nós vamos estar em 4, você pode fazer um valor mais diferenciado para nós? Você poderia fazer por 180 para nós? Esse é um motivo real. Por quê? Porque você tem o preço de R$200 de manutenção para um paciente. Se chega a 4 de uma vez, né, é um motivo que justifica, porque você tem um aumento de quantidade, né, fechando contigo. Então justifica você conceder um desconto porque tem 4 pessoas fechando. E elas estão realmente fechando? Estão fechando na hora. E aí você pode dar o desconto. Ou dar o desconto que ele pediu, ou dar um desconto intermediário para poder fechar um negócio. Aí depende da negociação que você estiver tendo. Tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um motivo que não é real para fechar para dar uma concessão. Você tá com um paciente, tá? Para fechar a manutenção de um aparelho ortodôntico, disse para ele que o valor é R$200. Aí ele chega para você e fala assim, doutor, eu queria que você fizesse por 180 para mim, porque eu sou muito conhecido lá na minha região, tá? E eu vou falar do senhor para todo mundo, inclusive tem um monte de gente já falou para mim que sabia que ia vir no dentista e já falou, pô, já vê quanto é que é lá que eu já vou na tua também, cara, eu tenho cerca de umas 20 a 30 pessoas para te mandar aqui, tá? Então vou fazer um trabalho legal ali para ti, então doutor, já faz 180 para mim para a gente fechar essa parceria. Este é um motivo irreal. Por que irreal? Porque ele não aconteceu ainda, tá? Você estaria dando desconto baseado numa promessa de alguém que você não sabe, não conhece, nem sabe se a história que ele está falando é verdade ou não, nem sabe se vai acontecer, tá? Então, nesse momento, como é que você pode argumentar com ele? Você pode falar o seguinte, vamos fazer o seguinte,
eu vou manter os R$ 200 por mês para ti em manutenção, e à medida que você vai trazendo gente para mim, para cá, aí eu concedo um desconto nas suas futuras manutenções, tá? E a gente combina. Tá? Se você trouxer 5 pacientes, até 5 pacientes, aí eu baixo para 190. Se você trouxer até 10 pacientes, aí eu baixo para 180 e assim por diante. Tá? Aí você tornou aquele argumento que ele trouxe que era irreal em algo real. E quando esse real acontecer, aí vale a pena você dar, fazer a concessão e dar o desconto na negociação. Entendido? E vamos para a 10ª e última dica de negociação. Descubra quem que toma a decisão para fechar o tratamento e quem influencia na decisão. Isso é muito importante e delicado. Muitas vezes você está negociando, vou dar um exemplo básico aqui, você está negociando, né, você está apresentando o tratamento para um filho e quem paga e quem decide se vai fechar o tratamento ou não é o pai dele. Então muitas vezes ele vem, tem as informações e leva as informações para o pai de várias clínicas e é ele que decide. Tá? Então, se você já sabe de antemão quem que decide, procura tentar falar com o pai. Porque como é que você vai garantir que as argumentações e a negociação, e os argumentos que você trouxe na negociação vão ser passados fidedignamente para o pai no momento que o filho falar com ele? Você não tem como saber. Então, você pode falar, quem é você mesmo que vai fechar o tratamento? Ah, não, é o meu pai. Ah, então, se você puder, eu gostaria de dar uma palavrinha para ele, até para explicar como é que vai ser o tratamento, tal, não sei o quê, de uma forma informal. E ali você começa a ter a oportunidade de falar com ele. Tá? Um outro exemplo, mais complicado, um pouco mais elaborado. Muitas vezes, a mulher vem fazer um tratamento, tá? É o marido que paga, só que é ela quem decide se o tratamento vai ser feito ou não, influenciando ele. Inclusive, influenciando no tratamento que ela vai fazer e no que ele vai fazer. Às vezes ela empurra. Não, amor, faz esse tratamento aí, eu quero que você faça, e ele acaba cedendo. Então, com quem que você tem que negociar no momento que você identifica isso? É com ela. Com quem que você tem que concentrar os argumentos? É nela? É ela que tem que ser convencida. Tá? Lógico, isso se ela estiver negociando o preço. Se ela já decidiu, vocês chegaram a um interesse de que vão fechar o tratamento por ela, tá? E a negociação de valores é com ele, aí a concentração da negociação de valores tem que ser com ele, obviamente. Mas o que tem que ficar claro é que, como ela tem uma grande influência nele, qualquer coisa que você fale que desagrada a ela pode desmanchar todo o negócio. Então, fique atento nessas nuances da negociação. Quem influencia quem e quem que toma a decisão final na negociação e no fechamento dos tratamentos. Tá ok? Bom, espero que isso tenha ajudado você, que você tenha entendido bem essas 10 dicas. São dicas simples que você pode, no dia a dia do seu consultório, ali na hora de fechar o tratamento, já tomar prática disso e começar a se beneficiar dessa condução de uma negociação. Nunca esquecendo que a negociação é um processo que tem que ser bom para os dois. Tá? Você tendo isso em mente e tentando sempre concentrar a sua argumentação e as suas atitudes para que seja um bom negócio para as duas partes, normalmente você vai acabar fechando o negócio. Tá ok? Bom, eu desejo uma agenda cheia de paciente para você e encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço!